Amém. Podemos assentar? Aleluia. Assentado mesmo como nós estamos, tá? Vamos abrir nossas Bíblias. O livro de Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 21. É uma leitura longa, mas necessária. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. Todos encontraram? Amém. Amém. Então vamos ver. O texto diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E então disse Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás aos teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio no Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Amém? Amém? Esse é o texto que o Senhor me mandou ler. E é com esse texto que Ele irá nos falar nesta tarde. E Deus colocou no meu coração uma palavra sobre visão. A visão de Deus. A visão, qual é a visão que Deus tem? Todos nós aqui temos visões, somos visionários, né? Olhamos para o nosso futuro, né? E imaginamos esse nosso futuro de diversas formas. E pensamos em como nós podemos manipulá-lo, né, de alguma maneira, para que esse futuro seja o melhor possível para nós. É assim que nós fazemos. Eu me lembro que quando eu era mais jovem,
eu fazia 1000 planos, tá? Traçava estratégias, enfim, eu tinha uma visão de como eu desejava que o meu futuro fosse. Deus também tem uma visão. Ele sempre teve a mesma visão. E eu posso garantir para os irmãos, tá, que o nosso Deus, ele tem uma visão sim, porque desde a criação tem sido assim. Quer ver? Vamos ler. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aqui no texto, nesse texto, nos mostra que o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Visão, meus irmãos. Quando Deus planejou esta terra, Ele a imaginou como Ele gostaria que ela fosse. Ele falou: eu vou criar os animais, eu vou criar as plantas, eu vou criar várias espécies. E Ele foi ali, naquele projeto que Ele fez, em que Ele imaginou como deveria ser, tá? E assim Ele executou. Ele fez da forma como Ele gostaria que fosse. No ápice de toda esta criação, quero que os irmãos imaginem, Ele criou a luz e viu que a luz era boa. Então Ele planejou, Ele executou e depois Ele contemplou. Ele se deleitou com a obra que Ele tinha criado. Agora eu quero que os irmãos imaginem de toda essa beleza que existe no mundo. Essa incontestável beleza, que não veio do acaso, como alguns dizem que veio, porque é perfeito demais, é lindo demais, só pode ter vindo de uma mente inteligente, de alguém que planejou com muito cuidado cada detalhe. Eu estava pensando na orquídea, nas suas inúmeras espécies. A orquídea é uma flor linda, extremamente sensível, mas ela é linda e exuberante na sua beleza. E são várias e várias espécies de orquídea. Existem flores que nascem nos Alpes, no meio daquele gelo todo. Elas estão ali. Eu fico imaginando, gente, a quantidade de detalhes que essas espécies todas nos mostram. É perfeito demais. É lindo demais. Só podia ser uma mente extremamente inteligente para fazer algo assim. E nós estamos falando do Deus vivo, porque foi Ele que fez essas coisas. Agora eu fico imaginando, quero que os irmãos imaginem, no ápice de toda a sua criatividade, naquele instante onde Deus estava mais inspirado, vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Vou dar a ele domínio sobre todas estas coisas. E Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Foi assim todas as fases da criação. E Abacuque, no capítulo 2, verso 14, nos mostra porque que Deus tem uma visão. Eu estou mostrando para vocês e tentando trazer para vocês aqui, dizendo que Deus ele tem um pensamento fixo na mente dele. E lá em Abacuque, no capítulo 2, verso 14, diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em Isaías, capítulo 11, verso 9, diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui está a visão de Deus. Exatamente aqui. Desde o início, o desejo de Deus é que esta terra encha da sua glória, como as águas cobrem os mares. Ele quer que esta terra toda se encha da sua glória. Nós, homens, mulheres, esses seres criados, fomos criados para glorificar o seu nome, para exercer esta glória nesta terra, para levar e para fazer acontecer esta glória aqui, como Ele mesmo planejou, como Ele desejou.
Esta era a visão de Deus, sempre foi essa: encher esta terra com a sua glória. E aí eu pergunto para os irmãos: tem sido assim? Quando nós olhamos para o mundo hoje e o resultado que ele nos traz, é isso que nós encontramos? Essa terra está cheia da glória dele? Há quase 2000 anos atrás, Jesus morreu, padeceu, a igreja nasceu dele, ele é o cabeça da igreja, e a nós entregou esta missão, de espalharmos o seu evangelho nesta terra, para que ela fosse cheia da sua glória, para que o homem fosse resgatado do inferno, liberto do poder do pecado, e que esta terra fosse cheia da sua glória. E por que isso não está acontecendo? Não está acontecendo porque nós não estamos compartilhando desta visão de Deus. Deus tem essa visão, porém não compartilhamos dela. Deus chama Abraão, no versículo 22, desse capítulo 15 que nós lemos: e depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E olha, eu fico achando tremendo a forma como Deus se apresenta para Abraão. Ele diz para ele: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Em outras palavras, Abraão, você não precisa de mais nada. Você tem a mim, você tem tudo. De que mais que você precisa? Eu sou o teu escudo. Eu sou tua maior recompensa, o teu maior prêmio. A minha presença. É de mim que você precisa. Eu basto para você para preencher todas as suas necessidades. E aqui, meus irmãos, vem uma outra lição importante dentro desse texto. A primeira é o que eu acabei de falar agora, é que Deus tem uma visão. Deus tem uma visão. E a visão dele é que essa terra se encha da sua glória. A segunda outra grande lição que nós temos aqui é que nós não compartilhamos desta visão, como eu falei agora há pouco. Nós, vamos ser honestos, nós nem nos importamos com ela. Porque se realmente importássemos com esta visão de Deus, o mundo seria outro, não seria o que ele é hoje. A igreja ela tem falhado tremendamente nesse sentido. Nós não temos dado prioridade àquelas coisas para as quais Deus tem nos chamado. As prioridades de Deus não são necessariamente as nossas prioridades. E os resultados que nós colhemos hoje são esses. Olha só a atitude de Abraão, que não difere nem um pouquinho, a nossa atitude não difere nem um pouquinho da dele. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Vamos parar por aqui. Deus, o que o Senhor pode me dar mais? Eu sou extremamente rico. Abraão era rico, riquíssimo. Era um homem cheio de bens. Tinha relações comerciais com as principais fontes da região. Era conhecidíssimo e respeitadíssimo. Era um homem de palavra. Era um homem que tinha características próprias, peculiares, que faziam dele um diferencial naquela terra. E ele era muito rico. Ele chega para Deus e diz: Senhor Deus, o que o Senhor pode me dar mais? Eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. O texto continua: pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha como é que ele fala com Deus. Ele diz: o que mais que o Senhor pode me dar? De bens eu tenho todos. O que eu mais preciso é um filho. Mas o Senhor não me deu, o Senhor não me dá filhos. A madre da minha esposa está cerrada. Ela não concebe. Eu não consigo ter herdeiros. E o culpado é o Senhor.
Está escrito aqui, irmão. Eis que não me tens dado filhos. E sabe, Deus, por causa disso que o Senhor faz, ou deixa de fazer, quem vai ser o herdeiro da minha casa vai ser meu mordomo. É ele que vai herdar toda a minha herança, toda a fortuna que eu conquistei. Então, irmãos, nós vemos aqui o quê? Que Abraão era um camarada autossuficiente. Era extremamente rico, não precisava de mais nada, porém lhe faltava uma coisa, um herdeiro. E ele responsabilizava a Deus por isso. Eu acho interessante, meus irmãos, que nós temos duas extremidades. Ou nós temos alguém que é extremamente autossuficiente e diz para Deus, eu não preciso de nada, como aquela parábola que Jesus contou, né? Vou construir maiores celeiros, porque a minha colheita este ano bombou. Muita coisa, olha, todas as minhas plantações renderam muito, e agora eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir celeiros maiores, para que eu possa guardar toda essa colheita. E aí, eu vou dizer para minha alma, coma, regala-te, festeja, porque você está cheio, você está rico, você está abastado. Aí, na parábola, alguém diz para ele assim, louco, insano, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para apresentar? Nessa extremidade temos pessoas assim. Nessa outra extremidade temos aquelas pessoas que não têm absolutamente nada. Estão sofrendo, passam necessidades terríveis. E isso ofusca aquilo que Deus é na vida delas. Toda a atenção delas está voltada para os seus problemas, toda a atenção delas está voltada para as suas lutas, para o seu sofrimento, para a sua dor. Alguma coisa de ruim nisso? Não, eu não estou criticando isso. Mas eu estou te dizendo que isso tira a atenção desta pessoa para aquilo que de fato existe, para aquilo de fato que é relevante, que é a pessoa de Deus. Deus tem uma visão e nós somos os seus agentes e participantes. A visão de Deus não é nos dar uma casa nova. Esta é a nossa visão. A visão de Deus não é nos dar um carro novo. Esta é a nossa visão. A visão de Deus não é nos fazer bem-sucedidos. Esta é a visão de Deus. E o que acontece, meus irmãos? Que por causa dessas duas situações, nós nos afastamos da verdadeira visão, ou daquilo que Deus, para o qual Deus nos chamou. E quando Deus chega para Abraão, ele fala para ele assim, Abraão, eu sou o teu galardão. Eu sou a melhor coisa que você precisa, você não precisa de mais nada. Deus chegou alegre para ele, dizendo para ele, eu sou a principal fonte, a fonte da sua alegria, eu sou aquele que traz a sua subsistência, eu sou o seu garantidor. E Abraão chega para ele e fala assim, e aí, e daí? Aquilo que eu realmente preciso eu não tenho, eu preciso de um herdeiro. E o Senhor não me deu herdeiro. Meu mordomo que vai ser o meu herdeiro. Entende? Deus tentou mostrar para ele algo muito maior do que ele mesmo. Deus mostrou a si próprio. E ele simplesmente rejeitou isso. Ele disse que não. Da mesma forma como Abraão reagiu a Deus, quando esse se aproximou dele, desta maneira como eu falei agora, alegre, feliz, para dizer, eu sou o teu galardão valiosíssimo, eu sou a fonte da sua alegria. Deus faz isso conosco todos os dias. Mas nós chegamos para ele, dizendo, Deus, mas eu estou com tantos problemas para resolver, tenho tantas outras prioridades, eu tenho viagens para fazer, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para acontecer, e isso vai matando todo aquele momento em que nós devemos prestar atenção naquilo que Deus quer nos mostrar. Este é o segundo aspecto. Existe uma terceira lição.
é que Deus corrige a nossa visão. Existe um momento em que Deus deixa aquilo rolar, mas existe aquele momento que Ele vai chegar para você: eu preciso corrigir a rota desse camarada. Eu preciso mostrar para ele, tá, que não é isso que ele está pensando, não é isso que ele está vendo. E aí nós vamos lá para o verso... antes de ir para o verso 4. Verso 4, isso mesmo. Diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus, e quantas estrelas se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Olha só o que Deus fez. Ele estava dentro da tenda dele. Abraão chegou para Deus, quando Deus chegou todo alegre para ele, para dizer para ele: eu sou o teu precioso galardão. E Abraão rejeitou aquilo que Deus falou para ele, dizendo: ah não, mas o que eu preciso realmente o Senhor não está me dando. E Deus deixou ele falar, mas teve um determinado momento que Deus falou assim: epa, peraí, você está errado. Não vai ser o Eliezer, ou Eliezer, que vai ser o teu herdeiro. Não é o teu mordomo que vai ser o dono das riquezas que você possui. É o teu filho. É aquele que sair das tuas entranhas. É esse que será o teu herdeiro, porque é de você que vai vir, você gerará descendentes. É você que vai gerar, é de dentro de você que vai sair. Não vai ser ninguém externo. Agora vem aqui. Aí ele pega Abraão, segura a mão pelo ombro, vamos para fora da tenda. Vamos para fora da tenda. E ele leva Abraão para fora da tenda e diz: olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode fazer isso. Olha só o que Deus fez com Abraão naquele momento. Ele está falando o seguinte: o teu mundo, Abraão, as tuas dificuldades, os teus problemas, ou que as tuas faltas, como você jogou para cima de mim agora, o teu mundo está no meu céu. O teu mundo está no meu céu. Olha bem para as estrelas, são incontáveis. Olha esse vasto universo. É para cá que você tem que olhar, porque eu posso te dar muito mais do que você imagina. Conte essas estrelas, se é que você as pode contar, pois a tua descendência será tão numerosa quanto elas. Deus tirou Abraão daquele mundinho que ele estava, levou ele para fora da tenda e mostrou algo maior para ele, maior do que as riquezas dele, maior do que toda a fortuna e de toda a glória que ele tinha, muito maior, infinitamente maior. Deus precisava sacudir Abraão, e sacudi-lo de tal forma para que ele entendesse que ele era o seu supridor, era ele que lhe dava todas as coisas, e era ele que lhe daria o seu descendente, o filho tão almejado. Por isso levou ele para fora e diz: agora olha para o céu, porque nada se iguala a isso aqui, e isso é meu. O teu mundo, o mundo onde você está vivendo, está aqui no meu céu. Eu tomo conta dele, sou eu o grande regente dele. Eu é que faço acontecer as coisas. Eu sou o dono de tudo, até mesmo das riquezas que você diz que as tem. Muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente. Muitas vezes Deus vai corrigir a nossa rota também. Deus vai nos levar para fora do nosso mundinho, da nossa tenda. Reclamamos muito, irmãos. Eu não estou dizendo que devemos estar de forma passiva diante do sofrimento. Eu já até falei isso aqui em outra oportunidade, que o que Deus nos ensina e o que a palavra nos ministra é que nós somos mais que vencedores, é no meio da luta. É ali que nós
nós somos mais do que vencedores não é após a luta ter passado, não é após a luta ter terminado, é no meio do sofrimento, é no meio da dor, é no meio daquele momento de incógnitas, de várias interrogações, quando não conseguimos entender todas as coisas. É neste momento que você tem que olhar para o céu. É para lá que você tem que olhar e dizer: o meu mundo está no céu de Deus. E Ele tem o controle de tudo. Nada está fora do controle. E isso é um ponto, irmãos, muito importante para nós. Porque Deus tem uma visão. E a visão que Ele quer que nós nos preocupemos é que Ele quer encher esta terra com a glória dEle. E nós somos os seus agentes para isso. E quando nos deixamos nos dominar, tá, pelos nossos próprios problemas, pelas nossas lutas, ou por qualquer outro tipo de situação, a Bíblia diz que nós devemos largar todo e qualquer embaraço, está em Hebreus, devemos deixar todo o embaraço, estarmos prontos para esta corrida. Tudo aquilo que embaralha os nossos pés, que nos traz dificuldades para caminhar, devemos lançar fora das nossas vidas, para que a gente possa fazer a trajetória que Deus nos quer, ter nos entregue. Temos uma missão, que é encher esta terra da glória dEle. E só podemos fazer isso de uma única maneira, levando a mensagem da cruz para todas as pessoas que nós encontrarmos. E como vamos fazer isso se estamos embaraçados? Se estamos envolvidos com uma série de questões, de problemas, de dificuldades, estamos olhando para as nossas lutas o tempo todo. Para quê, meus irmãos? Deus está nos levando para fora agora. E está dizendo: olhe para o céu, contemple as estrelas. Eu estou no controle de todas as coisas. E foi isso que Ele falou para Abraão naquele dia. Depois que Abraão teve essa visão, a Bíblia diz que ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Existe um quarto aspecto. Depois que Deus nos corrige a nossa visão. Será que realmente nós temos conhecimento daquilo que Deus preparou para nós? Será que a gente tem alguma ideia, pelo menos? Ou será que nós nos preocupamos, pelo menos em uma única vez, pararmos no meio desse mar turbulento onde nós nos encontramos e meditarmos em textos como esse, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Imagine algo que você nunca viu, que seu ouvido nunca escutou, que no seu coração não subiu, ou seja, você não teve nenhum tipo de percepção ou parâmetro, e você não tem esse parâmetro dentro da nossa experiência terrena. Pois é isso que Deus preparou para nós. Algo que nós nem podemos imaginar. Eu fico com Apocalipse 21. E aqui eu tento vislumbrar, se é que eu posso fazer isso, o que Deus está preparando para nós. Apocalipse 21, que é a partir do verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água viva. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Pulando para o verso 18 do mesmo capítulo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todas as pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, este é o lugar que Jesus nos preparou. Ele já existe, ele já está pronto, ele já está montado. E aí Deus fala assim para a gente: vem para fora, olha para o céu, contemple as estrelas. É muito maior do que você imagina. É maior do que os teus problemas. É maior do que as tuas dificuldades. É maior do que as tuas lutas. As tuas prioridades são totalmente nulas diante desta grandiosidade que eu preparei para ti. É esta mensagem que Deus está dizendo. Foi isso que ele falou para Abrão. Ele tirou ele do mundinho dele, da tendinha onde ele estava, das reclamações que ele estava fazendo. Ah, eu não tenho herdeiro. E ainda fez uma chantagem emocional com Deus, dizendo: eu vou tomar o meu mordomo para ser meu herdeiro, porque o Senhor não me deu ninguém. O Senhor não me deu ninguém. Somos iguaizinhos ali. Iguaizinhos, irmãos. Se você for honesto com você agora, nesse momento, você vai reconhecer isso. Eu sou igualzinho. Se essa mensagem não servir para ninguém aqui, ele serve para mim. Porque eu sou igualzinho a ele. Reclamão. Reclamo de tudo. Questiono Deus por toda e qualquer coisa. Hoje Deus está nos tomando no ombro com muito carinho, como ele fez com Abrão. Não foi de qualquer jeito, não foi empurrando, não foi puxando ele pelo braço, não. Vem para fora comigo. Cá. Sai da tua tenda. Olha para o céu. Contemple as estrelas. Esta cidade já está pronta, do jeitinho que está descrito aqui. Nós nunca vimos nada parecido com isso. Alguém por acaso já viu uma cidade toda de ouro? Já andou em asfalto de ouro? Alguém aqui já viu rios tão cristalinos e a água tão pura e transparente como aquela que sai do trono de Deus? Alguém já foi em alguma cidade onde não tem sol, não tem lua, porque o brilho da glória de Deus ilumina todo o local? Alguém já viu isso? Algum de nós aqui já viu isso? Se alguém viu, por favor, me conte. Eu não vi isso. Mas é isso que Deus preparou para nós. Sejamos honestos. Sejamos honestos. O quarto e último aspecto. Abraão creu em Deus naquele momento, quando Deus o levou para fora. Mostrou para ele o seu céu. E falou: Abraão, teu mundo está no meu céu.
Então entenda uma coisa, eu é que controlo o teu mundo, eu tomo conta de todas as coisas. Você, a sua geração, na sua 4ª geração, vai possuir esta terra. Esta terra vai ser sua e da sua descendência. Mas Senhor, qual a prova que eu tenho disso? Olha o que ele fala aqui. A partir do versículo 25. E creu ele no Senhor e impulsionou-lhe e imputou-lhe isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E aí, nós vamos ver, quando Abraão pergunta para Deus, e diz assim: mas Deus, como é que eu vou saber que isso realmente vai acontecer? E aí vem o último aspecto, como eu falei, quando ele diz assim: eu sou o garantidor. Aleluia, glória a Deus. Eu é quem garante. Glória ao teu nome, Senhor. Porque não tem ninguém maior do que eu. Glória, glória. Não existe nada maior do que eu que possa dar essa garantia para você. Então, eu garanto que isto irá acontecer como aconteceu, irmãos. Como aconteceu. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Isso a partir do versículo 27. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão, Deus falando com ele: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. O que foi que aconteceu aqui, amados? Quando Abrão perguntou para Deus, e chegou para ele: como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? E Deus falou assim: vai fazer o seguinte, pegue alguns animais, pegue lá uma ovelha, ele dá os animais ali, depois pediu umas 2 aves, uma pomba e uma rolinha. Corte esses animais pelo meio, exceto as aves. Coloque-as, as suas metades, uma de frente para a outra. Quando chegou nas aves, ele botou a pombinha e a rolinha, uma de frente para a outra. Então ele fez um corredor. O que é que isso significa? Isso é um costume antigo. Como é que Deus é, gente? Como que Deus é? Era um costume antigo, eu já falei sobre isso aqui também, que quando alguém queria firmar uma aliança com uma outra pessoa, um acordo comercial ou qualquer outro tipo de acordo, tá? Eles faziam exatamente assim. Eles pegavam esses animais, cortavam pelo meio e colocavam e faziam um corredor. E ali as 2 partes envolvidas neste acordo, nesta aliança, passariam neste corredor, dizendo naquele ato o seguinte: que aconteça comigo, se não cumprir o acordo que fiz com você agora, o mesmo que já aconteceu com estes animais. Este é o simbolismo. Era uma aliança tão forte, e para eles era algo tão terrível, tão tremendo, que não ousavam em descumprir. Quando eles faziam esse tipo de pacto, tá? Isso era uma coisa permanente, para sempre. Não tinha volta. Agora, uma coisa interessante. Abraão fez isso, montou esse corredor. Mas a Bíblia diz que somente Deus passou nesse corredor. Abraão não passou. Por que Abraão não passou? Porque somente Deus tinha o que oferecer.
Só Ele podia dar o que Ele prometeu. Nós não temos nada, irmãos, absolutamente nada. Nem dono deste corpo nós somos. A Bíblia diz que foi Deus que nos teceu no ventre da nossa mãe. Está em Salmos isso. Nós nem a nós mesmos nos pertencemos. E ousamos a ficar cantando para esse mundo inteiro, dizendo que somos alguma coisa. Ousamos a nos firmarmos em cima dos nossos títulos, ou daquilo que somos intelectualmente, ou daquilo que nós conquistamos. Nós não somos absolutamente nada. Por isso Abraão não passou ali, porque ele não tem nada e não tinha nada, como nós também não temos nada para oferecer para Deus. Somente Deus podia oferecer algo a si mesmo. E isso simboliza a aliança que Jesus fez conosco. A mesma coisa. Jesus foi para a cruz porque nós não podíamos ir para lá. Simples assim. Jesus foi para lá, sofreu, passou por tudo o que passou, sofreu todas as amarguras que podia sofrer, chorou, transpirou sangue, tudo isso por nossa causa. Nós não tínhamos como fazer isso, irmãos. Não tínhamos como fazer isso. Mas Jesus fez. A mesma aliança, o mesmo pacto, ele foi consumado naquela cruz, como aqueles animais foram, pelo fogo de Deus, quando ele passou naquele corredor. Tudo aquilo foi consumido. E Jesus foi consumido naquela cruz, por nossa causa, por causa da nossa vida, de pecado, de miséria. O próprio Deus, por não ter nada maior do que ele, afiançou a sua aliança com Abraão. E com a igreja a mesma coisa aconteceu. Com a sua própria vida e com o seu próprio sangue, Jesus validou a sua aliança conosco. Hebreus 7, 26, a partir do verso 26 diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Portanto, verso 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Fez esse sacrifício uma única vez. Ao contrário do que os sacerdotes passados faziam. Eles tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e logo a seguir oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Mas Jesus, que não tinha pecado nenhum, se ofereceu por nós lá na cruz, para que nós pudéssemos ser livres, irmãos. Livres. Jesus virá buscar a sua igreja. E não vai demorar muito. Eu só lamento uma coisa, irmãos. Vai pegar muitos de nós dormindo. Muitos vão estar dormindo nesta hora. Muitos estarão envolvidos com outra visão, fazendo outras coisas. Gente, Jesus está às portas. A mesma mensagem está sendo pregada em toda esta terra. A minha boca está aqui agora falando isto, mas vocês vão ouvir isso em todos os lugares do mundo. A mesma mensagem. Jesus está às portas, ele está voltando. Abacuque 2:3 diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque 2:3, Jesus está voltando.
está mais perto do que nós imaginamos. Falta muito pouco tempo, irmãos. Está tudo acontecendo. Se nós não nos apercebemos disso, eu lamento. Porque ainda vivemos num momento, num mundo, onde nós temos as informações chegando até nós. Em breve essas informações deixarão de acontecer. Ou serão as informações que eles vão desejar que cheguem até nós. Mas o fato é que Jesus está voltando. Para finalizar, eu conheci, nos meus tempos de jovem, um homem, uma pessoa que eu gostava muito dela, e foi meu, digamos assim, me inspirou em diversos pensamentos. Esse camarada era 20 anos mais velho na época do que eu, mais 20 anos mais velho do que eu tinha 22 anos na época, faz bastante tempo isso, muito, milênios atrás. E ele me ensinava algumas coisas, e era um cara extremamente culto, extremamente bem sucedido, era filho de um ex-governador de um dos nossos estados aqui do Brasil, e tínhamos uma amizade muito bonita. Um dia ele chegou para mim e falou assim: Cleiton, um homem, para ser um homem de verdade, ele precisa de 3 coisas. 3 coisas. A primeira, ele precisa plantar uma árvore. A segunda, ele precisa escrever um livro. E a terceira, ele precisa comprar uma Mercedes. Ele estava dentro do meu apartamento quando ele falou isso. Desce comigo, eu vou te mostrar a minha próxima conquista. Ele foi e me levou até a sua Mercedes. Andei nela, inclusive. A Mercedes novinha. Isso é o que ele falava para mim. 40 anos depois, mais ou menos. Eu conheci esse texto há anos atrás, quando o Senhor Jesus começou a trabalhar na minha vida, em Eclesiastes capítulo 12, conhecido de todos aqui, a partir do verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, dos quais venhas dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. De tudo que se tem ouvido, escutado, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quem falou isso foi o cara mais bem sucedido que aconteceu nesta terra, o homem mais rico que já surgiu nesta terra até os dias de hoje. Ninguém superou Salomão em toda a sua beleza, em toda a sua fortuna, em toda a sua glória. Nenhum homem nesta terra, até os dias de hoje, conseguiu superar toda esta glória que foi dada a Salomão. Pois foi este homem que escreveu esse texto aqui, onde ele diz assim: lembra-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem. Muita gente entende errado esse texto, acha que Salomão está dizendo: você é jovem, procura Deus agora, se aproxime dele agora, porque você vai ficar velho. Aí todo mundo, na maioria das vezes, diz: não, quando eu ficar mais velho, eu vou me aproximar de Deus, agora eu vou aproveitar a vida. Mas Salomão está me dizendo o seguinte: se aproxime de Deus agora, enquanto você é jovem, para que você aproveite mais, porque é muito melhor estar com Ele. Eu estou falando de um homem que experimentou toda a luxúria deste mundo, todo o glamour que este mundo poderia oferecer.
ele teve um harém, 1000 mulheres, ele foi um homem que experimentou todos os prazeres que existiam nesta terra. É deste homem, e é da boca deste homem, que saem estas palavras. Lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, porque todas estas coisas eu experimentei e não vale a pena. Não vale a pena. Então, para que você tenha mais tempo em aproveitar a verdadeira beleza, que você possa aproveitar o que é de melhor, o que existe de bom, é com Deus, é nele que você vai encontrar. Qual a relação que tem com o que essa pessoa falou para mim? Eu não sei onde ele está agora. Nem sei mesmo se ele está vivo. Mas com certeza a Mercedes dele ficou velha. Ela nem existe mais. Com toda certeza. Eu não sei se ele tem ainda o dinheiro ou se tem o glamour que ele tinha no passado. Ele é 20 anos mais velho do que eu, já deve estar com seus 80 e poucos anos, se ainda estiver vivo. Se ele morreu, Salomão diz aqui: se aproxime de Deus agora, enquanto a luz ainda está acesa, enquanto você ainda pode contemplar as estrelas, antes que rompa o seu cordão de prata, antes que você morra. Eu não sei se ele teve essa oportunidade, espero que tenha tido. Graças a Deus, irmãos. Os 3 itens que ele me disse que um verdadeiro homem faz, eu só fiz um, que foi plantar uma árvore. Antes que eu partisse para o segundo item, Deus me resgatou. Louvado seja Deus. Descobri que um homem e uma mulher de verdade, é aquele que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isto é que vai fazer diferença. Amém. Quando Jesus voltar, é isto aqui que vai fazer a diferença. Amém. Queridos, o Senhor Deus nos tomou pelo ombro agora e nos levou para fora da nossa tenda. E neste instante Ele está mostrando as suas estrelas, o seu céu glorioso. Ele acabou de nos dizer na sua palavra como é que vai ser a cidade santa. Deu apenas um filezinho, apenas uma pontinha, porque Ele disse que aquilo que nós não calculamos, que nós nem imaginamos, nem Spielberg, com toda a sua genialidade, vai poder criar algo tão majestoso e magnífico quanto isso que Deus está preparando para nós. A bem da verdade é isso. Estamos do lado de fora agora, contemplando as estrelas. Amados, não vamos perder tempo com bobeira, com as nossas picuinhas, com as nossas coisas pequenininhas, ou qualquer outra coisa, qualquer outra situação, porque diante do céu de Deus, isso não é nada, e Ele está no controle de tudo. Amém. Fecho essa lição, fecho essa palavra, dizendo apenas o seguinte, que vai ser o título desta mensagem de hoje, irmãos. O nosso mundo está no céu de Deus. O nosso mundo está no céu de Deus. Não tem nada, amados, nada. Não importa o câncer, não importa o tumor, não importa o filho desviado, não importa, não tem nada neste mundo maior do que este céu glorioso, maior do que esse Deus poderoso que está no controle de todas as coisas. Encerro esta mensagem dizendo para todos nós aqui, para vocês que estão me ouvindo pela internet, que Deus é maior do que qualquer coisa. E hoje Ele nos trouxe para fora, nos levou para fora do nosso mundinho, para que nós prestemos atenção no seu céu. Amém, amados? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Pai,
pequenos demais, somos miúdos demais, somos, Deus querido, vulneráveis demais para podermos entender tudo isso que foi falado aqui agora. Por isso, ó Deus, nós clamamos pela cobertura do Teu Santo Espírito, que é aquele que nos convence, é aquele que nos ministra, é o Teu ensinador de justiça. Dependemos dele nesta hora, para que esta mensagem se consolide no nosso coração, para que nós venhamos a entender todas estas coisas que o Senhor tem nos falado, para que nós entendamos que o Senhor tem uma visão, que nós somos participantes dela e também somos o executor dela. Somos os responsáveis por desenvolver esta obra magnífica, maravilhosa de Jesus em toda esta terra. Somos os responsáveis para apressar a Tua vinda, Senhor. Somos os responsáveis porque nós somos o sal desta terra. Nós somos a luz deste mundo. Oh Deus, nos conscientize de nossa responsabilidade. Nos conscientize, Deus, da nossa missão aqui, Pai. Enquanto somos Teus embaixadores. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Consolide, confirme esta palavra em nossos corações e nos ajude, ó Deus, pois te clamamos, ó Pai, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja dele aqui reunida, desde agora e para todo sempre. Amém.